Os negros enfrentam aí, com frequência, né, o preconceito e a discriminação em várias áreas da vida, né? E não é diferente aí no mercado de trabalho. Conquistas aí são alcançadas diariamente, né? Mas ainda é preciso aí um caminho longo para alcançar o ideal, né? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Alexandre Braga, que é presidente da UNEGRO de Minas Gerais, União de Negras e Negros pela Igualdade. Muito bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite aí aos espectadores da Rede Super. Uma honra ter você aqui conosco. Barato conversar com vocês aí. Obrigado. Alexandre, há quanto tempo existe a UNEGRO? Então, nós fomos fundados em 88, lá em Salvador, na Bahia, e de lá para cá a gente vai crescendo. Praticamente tem um negro em todos os estados brasileiros. Em todos os estados? Todos os estados brasileiros. E aqui em Minas Gerais, nós estamos organizados em 32 cidades. Por exemplo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e por aí vai. Tem alguma região onde o número de negros é maior? Vocês observam? Então, a gente tem bastante negro aqui na região metropolitana, né, em função da colonização e da vinda dos escravos, né, para poder explorar ouro, etc. Muitos ficaram por essas bandas aqui e acabou que Minas Gerais hoje tem 53% de negros no estado. Eu queria te perguntar, dentro dessa questão aí da UNEGRO, o que você observa mais que são dificultadores ainda, que a gente observa ainda que realmente acontece a discriminação e a gente precisa acabar com isso, trazendo uma igualdade naquilo que é diferente? Então, assim, eu acho que o principal que a gente tem que registrar, né, é que nós passamos por um processo de abolição da escravatura, né, que está consolidado. Ele ficou muito no plano teórico, porque na prática os negros saíram da abolição da escravatura, mas não se tornaram cidadãos. Então, aquela exclusão daquela época, ela perpetua até hoje. Acabamos de falar com a professora Flávia Débora Freire, acabou de falar aqui agora na TV, né? Sobre a desigualdade social no país. Essa desigualdade é que afeta a população negra, até hoje. E a gente está falando aqui, né? Você já sofreu aí discriminação? Você já passou por situações aí ou não? Compartilha aqui com a gente está conhecendo um pouquinho mais aqui da UNEGRO. Qual que é o objetivo da UNEGRO? Então, nosso objetivo é abolir todas as formas de preconceito, né, discriminação, não só contra os negros, contra as mulheres, né, contra a população LGBT, e construir um país mais solidário, mais igualitário para todos, né? Um país que seja realmente um Brasil que todos nós merecemos. E que não está ainda, né, está no caminho ainda, deu uma parada que precisa ser, né, construído. E no caso de, por exemplo, vamos para o mercado de trabalho, ainda há uma grande restrição com relação a negros e com relação a cargos que se dão para negros? Então, hoje até... Essa semana até saiu uma pesquisa do IBGE e todas elas mostram que a população negra, seja ela em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, o trabalhador negro recebe, em média, 50% a menos do que um trabalhador branco com a mesma formação e exercendo a mesma atividade técnica, né? Então, ou seja, isso é uma marca do racismo no mercado de trabalho. Então, isso vem perpetuando e a gente não conseguiu alterar isso nas grandes empresas, na iniciativa privada e também no serviço público, né? Ainda perpetua essa diferença, sabe? Um trabalhador negro que tem a mesma formação acadêmica, com a mesma capacidade técnica, operativa, etc., e tem um salário inferior ao trabalhador branco. Isso já tem alguns anos que perpetua na nossa sociedade. Isso é o cúmulo do absurdo, né, gente? Não é? Isso é o cúmulo do absurdo. Então, isso é o que a gente mostra do racismo estrutural, entendeu? Assim, as pessoas acham assim, mas nós somos todos iguais, o povo brasileiro é misturado. É misturado. Hoje é difícil falar quem não tem descendência de indígena e de negro no país, né? É uma mistura de tudo um pouco. Aí, pois é, uma estrutura maravilhosa, inclusive, é boa, é saudável, né? Mas, infelizmente, quando chegou na população negra, o racismo atrapalha um monte de coisa aí na vida das pessoas, né? Eu falo que o negro acaba que é a raça mais pura do que... Eu sou uma mistura total. Meu marido é negro. Então, assim, tanto que quando vem filhos, puxa o lado negro por ser uma raça mais pura. Exatamente. Né? Não é verdade? Sai um povo maravilhoso, né? Mas, infelizmente, essas desigualdades aí atrapalham muito esse convívio social, né? Com relação a trabalho e estudos, Alexandre, fala um pouquinho pra gente também. Então, assim, a gente tem, além
Então, nós temos essa desigualdade no mercado de trabalho, que o negro recebe menos, e também a evasão escolar é muito grande, né, entre a juventude negra, né? Porque o jovem, ele chega a uma certa idade da adolescência, quando ele terminar o ensino médio, ele tem que parar o ensino médio para poder ir para o mercado de trabalho. Ou, às vezes, a menina, por exemplo, engravida, aí tem que cuidar, né, da criança, bebê, etc. Sim. Aí tem que largar os estudos. E aí nós temos somente 30% de negros hoje nas universidades brasileiras. 30%? 30%, né, da população jovem, que deveria estar num momento maravilhoso da vida, só 30% dos universitários brasileiros são negros. E isso, ao longo do tempo que você está na UNEGRO, isso aumentou? Era pior ainda? Então, nós conseguimos, com as políticas de cotas, políticas de ações afirmativas nas universidades, de bolsas, etc., a gente diminuiu um pouco. Mas agora, com essa ameaça aí de descontinuidade dessas políticas de ações afirmativas nas universidades, isso pode atrapalhar um pouco essa caminhada, essa trajetória, sabe? Que dos últimos 10 anos aumentou bastante a presença dos negros nas universidades públicas, assim. Mas ainda é uma grande trilha que a gente vai ter que caminhar. E no caso de negros em altos cargos? Então, assim, é engraçado. Presidente de uma empresa, Então, acho que a gente precisa da solidariedade. Apesar da gente ter tido aí, né? Nós tivemos ministros, nós tivemos algumas referências negras que nós tivemos, mas isso acontece? São exceções, assim, maravilhosas, né? Vou até pegar uma colinha aqui, se vocês me permitem. Fica à vontade. Por exemplo, a gente teve o geógrafo Milton Santos, que é famosíssimo, né? Não só no Brasil, o André Rebouças, que foi um engenheiro. Sim. Tivemos o Teodoro Sampaio, que foi o fundador da Escola Politécnica da USP, né? Assim, uma das maiores universidades da América Latina. Sim. Tivemos o Farias Brito, que foi um filósofo lá do Recife. O Machado de Assis, que é maravilhoso, né? Que todo mundo estuda na literatura, né? De língua portuguesa. E também o Camilo de Brito, que foi, inclusive, o fundador da Faculdade de Direito da UFMG, lá da época quando a faculdade era lá em Ouro Preto. Então, assim, nós temos diversos negros que romperam essa barreira da desigualdade, do preconceito, mas isso não é suficiente para poder falar que está tudo lindo e maravilhoso no Brasil. Nós precisamos de política pública, precisamos da solidariedade, precisamos do apoio da iniciativa privada para poder ter programas internos das empresas, para poder ajudar negros e negras aos cargos de maior poder aquisitivo e os cargos de maior prestígio ainda, que na iniciativa privada ainda esse debate precisa ser acampado pelos diretores, né, dessas grandes empresas. Até tem uma participação aqui lá de São Paulo, de Votorantim, Sorocaba. O nome dele é Danilo e tem 28 anos. O caso dele não é pela questão da cor, mas também é uma discriminação e eu acho legal registrar. Bom dia, meu nome é Danilo, eu sou cadeirante devido à paralisia cerebral. Já sofri preconceito por causa de ser cadeirante, né, na escola com uma pessoa aí que eu conheci e até hoje ainda passo, né, como devemos, né, lidar com isso. Como lidar, né, com essa discriminação? Porque para que aquilo realmente não te atinja. Exatamente. Eu acho que nesse caso aí que a gente chama de PCD, de pessoas com uma deficiência, as empresas precisam ser multadas, sabe? Assim, você tem quantos funcionários? Você tem 200 funcionários. Sim. Quantos que são cadeirantes? Quantos que precisam de algum tipo de mobilidade especial? E multar aquela empresa. Você tem um ano para se adaptar e etc. Ter elevador, ter escada, ter psico e assistente social para esse tipo dirigido para essa população, etc. E porque se for contar também só pela boa vontade dos empresários, né, de adotar esses mecanismos de mobilidade para atender a população com deficiência, nós vamos demorar alguns anos ainda. Então, acho que precisa ter também um mecanismo a mais para poder complementar isso aí, sabe? De cobrando dos empresários preparar o ambiente para eles poderem entrar. Exatamente, né? Porque, por exemplo, você pode até, no processo seletivo, ter lá, eu vou selecionar 20 cadeirantes, mas chega lá, não tem um elevador que a pessoa entra, não tem a escada, causa não dá conta. Constrangimento, né? Exatamente. Acaba que a pessoa fica limitada, né? Segregada lá no espaço que deveria ser de todos. Alexandre, eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui nessa Câmara. Queria agradecer todos os ouvintes, telespectadores, né, o pessoal das redes sociais que estão acompanhando a gente também. E agradecer pelo convite e lembrando que semana que vem é o dia 21 de março, né, o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. E vamos estar nas ruas, nas redes sociais também, protestando, manifestando e celebrando essa data. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.